Oi, pessoal, como vocês estão? Aqui é a professora Melissa, de Língua Portuguesa, e vamos partir para o nosso questionamento inicial. Quando você está lendo um texto, você costuma reler ou anotar algo sobre algum trecho? Então, provavelmente você já faz algo do gênero. E sabia que podemos chamar essas práticas de técnicas de leitura? Então vamos ler o texto A Arte de Ler, de Braulio Tavares. A arte de ler. Para escrever com técnica, um autor precisa criar um método de leitura. A primeira metade do trabalho de um escritor é a leitura. Ninguém é escritor sem ler. Digo esta obviedade gigantesca porque a toda hora estou conversando com pessoas que querem ser escritores, mas dizem que não têm tempo para ler. Dar ritmo. Muita gente escreve excelentes histórias, mas tem dificuldades com as frases. Falta-lhes ritmo, visualização, sonoridade. Quando lemos um livro pela primeira vez, nossa atenção está voltada para a assimilação da história, para o entendimento dos fatos, a visualização do ambiente. Numa segunda leitura, já sabemos como o livro acaba, não temos mais dúvidas quanto a uma série de coisas e podemos nos concentrar no exame da escrita. Só nessa segunda leitura seremos capazes de perceber detalhes que o autor plantou no início para preparar um efeito no final. Sabendo agora como a história termina, percebemos com mais clareza a evolução dos personagens, a preparação dos efeitos dramáticos. Anotar, ler anotando. Para muita gente, o que vou dizer parece sacrilégio, mas cada um tem seus métodos e tudo o que posso fazer é justificar os meus. Costumo ler de caneta em punho, sublinhando trechos importantes ou esclarecedores, destacando o nome de um personagem quando aparece pela primeira vez. Nos romances de fantasia de 800 páginas, é fácil esquecer quem é quem. Isso acaba nos levando a criar, naquelas últimas folhas em branco de todo o livro, um índice remissivo, para uso próprio. Faço isso sempre que encontro um grande número de informações num livro de estudo, sobre cinema, história, ciência, etc. E sei que um dia vou precisar delas. A cada vez que aparece uma, anoto a página no final e vou compondo um índice que fica mais ou menos assim. Cinema e surrealismo, páginas 21, 58, 60, 134, 227. Ler pensando. Sempre digo a todo mundo, quando ler alguma coisa muito boa, pare, volte atrás, leia de novo e pense: por que foi que achei isso tão bom? O escritor produziu um efeito psicológico forte em você, pelo mero uso de algumas palavras. Tente descobrir como esse efeito foi produzido. Pegue um caderno e tente fazer imitações desse efeito. Imitar não é pecado, é estudo. Imitar é tentar reproduzir um efeito. E quando você dominar esse pequeno truque, nem vai precisar imitar ninguém. Aliás, é bom fazer a mesma coisa, reler e examinar, quando achar algo muito ruim. Por que não gostei disso? Responder essa pergunta vai ajudá-lo a ficar mais ligado e não cometer o mesmo erro. Em relação ao texto, percebam que cada seção, cada subtítulo explica estratégias de leitura que você pode utilizar para dominar a arte de ler. Então, nesse sentido, nota-se que há coerência no desenvolvimento do texto, pois as ideias centrais de cada parte da reportagem são apresentadas sim de forma articulada. Agora, você deve estar se perguntando: o que é coerência? A coerência é a unidade de sentido do texto, o entrosamento entre a ideia principal e as secundárias, transmitindo uma mensagem clara. Então, para um texto ser coerente, vamos observar alguns tópicos essenciais. Por exemplo, as ideias do texto devem ser interligadas de maneira clara, formando assim uma unidade que tenha sentido para o leitor. Além disso, o raciocínio exposto no texto não deve apresentar deslocamentos abruptos das informações. Também notem que as ideias precisam ter sentido isoladas e se relacionar com as demais ideias do texto harmonicamente. Veja algumas dicas para elaborar um texto de forma coerente. Número 1. Seguir uma ordem descritiva. 2. Ligar uma informação nova a outra já enunciada. 3.
Evitar repetições. 4. Não se contradizer. 5. Não encobrir a realidade. Pessoal, para ficar mais claro o que estamos falando sobre esse conceito, vamos reler o trecho a seguir. Sempre digo a todo mundo, quando ler alguma coisa muito boa, pare, volte atrás, leia de novo e pense, por que foi que achei isso tão bom? O escritor produziu um efeito psicológico forte em você, pelo mero uso de algumas palavras. Tente descobrir como esse efeito foi produzido. Pegue um caderno e tente fazer imitações desse efeito. Imitar não é pecado, é estudo. Imitar é tentar reproduzir um efeito, e quando você dominar esse pequeno truque, nem vai precisar imitar ninguém. Aliás, é bom fazer a mesma coisa, reler e examinar, quando achar algo muito ruim. Porque não gostei disso. Responder essa pergunta vai ajudá-lo a ficar mais ligado e não cometer o mesmo erro. Pessoal, vocês perceberam que tem palavras em destaque? Esse efeito, desse efeito, esse pequeno truque, a mesma coisa, essa pergunta? Então, olhem só, vamos identificar quais ideias ou termos que as palavras em destaque estão retomando. Então, por exemplo, esse efeito e desse efeito. Estão retomando o quê? O efeito psicológico que o escritor produziu no leitor. Esse pequeno truque refere-se a quê? Ao exercício de imitar os efeitos produzidos por um bom texto. A mesma coisa refere-se a quê? A reler e examinar o trecho de um livro. E, para finalizar, essa pergunta. Essa pergunta retoma o quê? Por que não gostei disso? Agora, na sequência, vamos observar a definição de coesão. Então, a coesão é obtida pelo emprego de advérbios, pronomes, sinônimos, etc. A coesão necessita desses recursos, palavras e expressões, que têm como objetivo estabelecer a interligação entre os segmentos do texto. E agora você deve estar se perguntando, qual é a diferença entre coesão e coerência? A coesão acontece quando escolhemos palavras que conectam e retomam as partes de um texto, tornando-o coerente. A coerência é a relação lógica entre as ideias de um texto. Portanto, sem as informações em sequência, por exemplo, fica difícil entender a ordem dos acontecimentos ou dos passos a serem seguidos em um texto instrucional, etc. Há vários mecanismos linguísticos que permitem que haja sequência estrutural entre as partes de um texto, tais como palavras, frases, parágrafos, etc. Então, vamos ver quais são os tipos de coesão. Vamos iniciar citando a coesão por substituição. Na coesão por substituição, utilizam-se as palavras e expressões que são para retomar termos que foram utilizados anteriormente. Já a coesão lexical é utilizada quando nós optamos por pronomes, sinônimos, heteronômios ou hiponômios como uma forma de caracterizar o nome sem precisar repeti-lo. Também há a coesão por elipse, onde omitem-se as palavras sem comprometer a ideia do texto ou as ideias do texto. Já na coesão por conjunção, relacionam-se os termos por meio do emprego adequado das conjunções. Então, para vocês entenderem melhor os tipos de coesão, vamos relacionar esses tipos com o seguinte trecho do texto. A primeira metade do trabalho de um escritor é a leitura. Ninguém é escritor sem ler. Digo esta obviedade gigantesca porque a toda hora estou conversando com pessoas que querem ser escritores, mas dizem que não têm tempo para ler. Então, observem as palavras em destaque. Nesse caso, nós temos coesão por substituição, pois a expressão, esta obviedade gigantesca, substitui ninguém é escritor sem ler. Próximo trecho. Para muita gente, o que vou dizer parece sacrilégio, mas cada um tem seus métodos, e tudo o que posso fazer é justificar os meus. Então, nesse caso, observem mas, que está em destaque. Temos a coesão por conjunção, porque a conjunção mas, conjunção adversativa mas, faz a relação de contraste entre as orações. Continuando.
Percebemos com mais clareza a evolução dos personagens, a preparação dos efeitos dramáticos. Então vejam que nesse caso não temos nenhuma palavra em destaque, nenhuma expressão em destaque, porque temos a coesão por elipse. Nesse sentido, a forma verbal percebemos foi omitida, evitando a repetição após a vírgula. Então vamos lá, para finalizar os nossos exemplos de coesão. Para escrever com técnica, um autor precisa criar um método de leitura. A primeira metade do trabalho de um escritor é a leitura. Então, observem que autor e escritor estão em destaque. Nesse caso, temos coesão lexical, pois autor e escritor são sinônimos, são palavras diferentes, mas com um significado parecido. Então, dessa forma, foram utilizados sinônimos para evitar a repetição de termos. Pessoal, quando estamos escrevendo um texto, é de suma importância ficarmos atentos se ele é coeso e coerente, pois a coesão e a coerência são elementos essenciais para a boa estruturação da escrita. Na descrição do vídeo, vou deixar o link em PDF da atividade que preparei para vocês, a fim de ajudar a fixar os conceitos que estudamos no vídeo de hoje sobre coesão e coerência. Então, até daqui a pouco!